Padawans, vocês chegaram aqui no segundo vídeo da saga de Star Wars que estamos fazendo no canal por conta do especial do Star Wars Day, que seria ali o May the Force, que a gente já explicou no vídeo anterior o que é isso. Então se você não conferiu, vai conferir e depois você volta aqui ou assiste esse, volta lá para conferir mais coisas. Mas você passou pela aprovação, né? Você antes era um Youngling e agora é um Padawan, então você já construiu o seu sabre. E para isso, né, basicamente vamos falar sobre o que é um sabre mesmo e quais os seus tipos, né? Porque temos muitas variações. Tanto variações de cabo, de lâminas e também de cristais, que vocês já conferiram também no vídeo anterior, beleza? Então esse aqui é para explicar quais são esses outros tipos, né? Todos os tipos de sabre de luz no universo de Star Wars, que como eu falei também no vídeo anterior, temos uma divisão em Star Wars, o que é Canon e também o que é Legends. Canon basicamente é a história principal, né? O que a gente assiste de linha principal de história narrada pra gente. O Legends seria outros materiais, né, que podem depois, posteriormente, entrar, né, no canon de Star Wars. Então temos várias lendas, por isso o nome Legends, que explicam algumas outras coisas ou pelo menos tentam explicar. Então a gente deu uma misturada aqui e vai falar sobre todos os tipos de sabre de luz que existem no universo de Star Wars. Então a gente fez um apanhadão e quando tiver essa divisão eu menciono para vocês, tranquilo? Então assim no vídeo como fazer aí o seu sabre de luz, já sabe, né? Ligue o seu sabre de luz, entre em contato com a força e vamos ao vídeo, que tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. E assim, rebenta, que hoje tem bastante coisa mesmo. E vamos então para a base, que seria um sabre de luz, que é conhecido aí basicamente por este nome, sabre de luz, que seria uma espada de energia ou uma espada laser, e que é em sua maioria aí realmente assim, o que é espalhado aí pelos Jedi basicamente. Então tem muitos Jedi que utilizam o sabre de luz, né? Praticamente todos aí. E então ela tem ali algumas variações, mas a mais conhecida teria ali um cabo simplificado, né? Um cabo ali com uma pega de duas mãos, com uma lâmina de 20 a 30 centímetros, podendo conter de 1 a 2, né, cristais Kyber, que a gente falou sobre isso em mais detalhes no vídeo de como montar um sabre de luz. Então se você quer saber mais sobre isso e não assistiu o nosso vídeo, vai lá conferir. E essa é a variação mais antiga e mais conhecida dos sabres de luz. E cada usuário de sabre de luz deve criar, né, o seu próprio usando ali a força, que seria a última aprovação de, né, para se tornar realmente, né, um Jedi, ou no caso um aprendiz de Jedi, que seria o primeiro nível, que seria ali os Padawans, seguidos ali de Cavaleiros Jedi e depois Mestres Jedi, que basicamente treinam várias pessoas, né, e não tem apenas um aprendiz. Então é mais ou menos isso. E o sabre de luz basicamente tem que ter a mesma combinação para funcionar, mas essa variação pode, né, variar, claro, por conta do seu usuário, mas em sua, né, grande maioria teria ali os cabos, que tem ali as suas variações, a lâmina, que também tem as suas variações, e claro, a base e a célula de poder, que pode também, né, variar aí. Mas uma é uma das mais conhecidas, se vocês quiserem que a gente se aprofunde também nesse tema, de cada circuito e cada coisa aí do sabre de luz, deixa aí nos comentários. E esses componentes, então, acionariam o sabre de luz, basicamente. E os sabres têm essas duas variações, tanto variações de cabo, quanto variações de lâmina. E tem aí, né, essa diferenciação de Canon e Legends. Então a gente vai misturar todos esses elementos para o vídeo ficar mais dinâmico e uma coisa levar a outra. Então assim, a gente deu uma misturada ali para vocês entenderem. Tranquilo? Well, if you hurry up with yours, maybe we can find out. E vamos lá então para as variações de sabre, começando com o pai, né, basicamente dos sabres de luz, o Proto Saber, ou claro, sabre protótipo, que como eu me falei no vídeo anterior, esse aqui é um precursor do que se tornaria o sabre de luz, que a sua estrutura era basicamente a mesma, mas a fonte de energia era externa, onde você teria que ter um cabo conectando o sabre e também, né, conectando ali na fonte de energia, que seria uma bateria ou algo do tipo que ficava ali na cintura do Jedi, que seria ali uma espécie de pochete, mais ou menos nessa pegada.
Então teríamos ali uma evolução dos sabres de luz após a escuridão de 100 anos, onde os sabres foram muito utilizados, então eles precisavam evoluir, porque eles acabariam, né, se tornando obsoletos, porque se você tem um cabo ali, né, limitava os seus movimentos, basicamente. Então, né, a tecnologia acabou avançando e os sabres também, né, foram ali com a tecnologia, porque o avanço acabou indo mais pro lado dessa tecnologia, né, que meio que diminuiu a célula de energia, incluindo ela dentro do cabo, a inclusão da tecnologia de supercondutores, e isso acabou inutilizando os proto-sabers, que seriam ali, né, esses sabres mais fixos no corpo. Então não teriam algumas acrobacias ou movimentos de sabre de luz se eles continuassem usando esse tipo de sabre, porque eles eram meio que presos mesmo, né, no cinto aí do usuário. E depois temos os sabres de treinamento, que o próprio nome já diz, seriam sabres utilizados no treinamento de crianças que são sensíveis à força, né? E estão iniciando o seu caminho Jedi. E assim, esse aqui é um sabre bem menor, claro, né? Por conta de, né, ser ali utilizado por crianças. E também o seu poder é muito reduzido, ele é bem contido. Inclusive, ele não é capaz de matar. Então, por isso, né, é utilizado ali para as crianças, sendo um sabre mais fraco, bem mais fraco, e também menor, podendo até mesmo ser segurado pela lâmina, tendo ali algumas queimaduras leves ou até mesmo contusões ali, mas nada muito grave e, como eu disse, não é capaz de matar. E tem ali como combate básico, né, que é a utilização desse sabre, o nome de Shisho. E assim, combate com sabre de luz também tem várias variações, então se você quiser um vídeo só sobre variações de combate em Star Wars, deixa aí nos comentários que também vale a pena ir assistir. Your feelings, you bastard. E então vamos para o sabre Standard, que seria ali, né, basicamente o sabre convencional, que é utilizado pela maioria e que tem ali uma lâmina de 30 centímetros aproximadamente, e é a base para ter outros tipos de sabre, basicamente. Então essa aqui é aquela versão, né, básica que todos os Jedi mesmo usam. Então esse aqui é a variação mais simples, só que esse aqui, ao contrário do de treinamento, já tem um tamanho maior, né, de 30 centímetros, um cabo de 2 mãos e pode sim ser letal. E diferente do de treinamento também, ele é letal, ou seja, na lâmina você não rela e basicamente mata mesmo os seus oponentes. E é muito utilizado aí, como eu falei, por vários, né, Jedi aí, que podem até mesmo ser atribuídos aos Jedi consulares, que não são focados no treinamento com sabre, então eles acabam utilizando esse mais simples. Mas o utilizador mais conhecido é o Qui-Gon Jinn, né, que a gente vê em Ameaça Fantasma. E falando em Ameaça Fantasma, também somos apresentados a uma outra variação de sabre de luz, que seria o sabre de 2 lâminas. E esse sabre é muito badass, né? É um dos sabres assim mais insanos de ser utilizados, porque o seu usuário é reconhecido, né, por uma alta habilidade, porque não é fácil manuseá-lo. Ele tem uma construção um pouco diferente, tendo ali um cabo mais alongado, mas tem algumas variações ainda nesse cabo, e tem ali 2 lâminas, uma em cada extremidade, utilizando também 2 cristais Kyber. Então, né, a sua construção em si é um pouco diferente. E tem ali a variação de cabo, que tem ali o cabo convencional, né, que seria de 30 centímetros também. E tem variações maiores e menores, então a gente fala delas aí no futuro, né. Fora que a construção dele é bem parecida com o cristal normal, porque basicamente é como se você juntasse, né, 2 sabres ali em um único sabre. E além dessas 2 variações de lâmina, temos também a variação que é conhecida como sabre Pike, que seria ali, né, esse cabo mais alongado, um pouco mais de 30 centímetros, que é dobrável, né?
transformando o sabre basicamente em duas lâminas na mesma direção. Vocês estão vendo aí a imagem. E eram utilizados principalmente pelos guardas do Templo Jedi, que utilizavam essa variação Pike. E outra variação Pike que também é conhecida na franquia é na visão da Rey, aquela Rey meio dark, né? Rey Palpatine, que também tem essa variação. E um outro usuário que é muito famoso na franquia que utiliza, né, esse sabre com duas lâminas é o Darth Maul. Então assim, é uma variação bem conhecida e uma das mais legais. E como eu falei, o reconhecimento de quem utiliza esses sabres é alta porque precisa de uma alta habilidade em luta de sabres, né, para controlar ele ali, porque assim, né, passou, fatiou, cortou o bracinho fora, né. E uma das variações mais raras aí que a gente também tem aqui é o sabre tonfa, que basicamente seria um cacetete de luz, né? Mais ou menos isso, que era mais utilizado para defesa. Tanto é, né, que o seu material ali de construção de cabo seria um material freak, que é um dos materiais que não pode ser destruído por um sabre de luz, basicamente. Então ele se tornaria praticamente indestrutível. E ele, né, tem esse formato aí, como eu falei, para defesa, porque ele é mais utilizado por guardas de alguma coisa, né, basicamente ali, né, pessoas que estão guardando alguma coisa. E uma das usuárias mais conhecidas é Mary Broad, que seria uma Zabrak, né, a espécie dela, que utilizava o sabre tonfa. Outro que também é conhecido por usar dois desses sabres seria Isnea, o guarda-costas do Sol Negro, que utilizava, como eu falei, essa variação com dois sabres para se defender. We've just embraced the power of the dark side. Stand aside, girl. Outra variação seria o sabre de pulso, que seria uma espécie de lâmina oculta, algo parecido até mesmo com Assassin's Creed. Seria ali um sabre de luz que pode ficar no pulso, sendo atrelado a uma pulseira ou a uma luva, dando ali, né, uma furtividade ao usuário. E ele era, né, reconhecido como tabu dentro da Ordem Jedi, porque ele era mais utilizado por contrabandistas, bandidos e, claro, assassinos. E que, né, utilizavam ele basicamente para o mal, que eles poderiam esconder, né, dessa forma e utilizar, né, para fins basicamente de lucro mesmo. Então esse aqui já é um sabre meio obscuro aí dentro, né, do universo de Star Wars. E um tipo que acabou ficando mais conhecido recentemente na franquia seria a variação Crossguard, que seria ali uma variação de lâmina e de cabo, porque tem uma diferenciação ali na construção do sabre de luz. E o Crossguard, para quem não sabe, seria ali aquelas partes laterais, né? Uma guarda de pulso, guarda de punho, impedindo assim que o usuário tome dano, né? Ou perca a sua mão, basicamente. Então, se Anakin e Luke Skywalker tivessem um Crossguard, talvez eles não perderiam, né, a mão aí. Então, tem essa pequena variação, porque o sabre mesmo, né, a parte da lâmina, acaba saindo meio que para os lados, né, pelas laterais, fazendo assim uma espécie de cruz também, se você preferir. E este sabre, né, ficou conhecido aí pelo seu usuário Kylo Ren, que tem ali, né, as lâminas um pouco diferenciadas. Outra questão aí da lâmina de Kylo Ren, que é um pouco diferente, é por conta do cristal Kyber que ele utiliza, que seria ali um cristal instável, né? Então tem essa pequena variação que ele acaba utilizando também como ataque. E essas, né, lâminas também podem ser utilizadas tanto para defesa, como eu disse, e também para ataque, dependendo ali de como é a situação do combate. E ainda dentro dessa variação, pode ser que você tenha uma diferenciação do Crossguard, onde podemos ter dois Crossguard ou simplesmente um, né, tendo ali um L, né, mais ou menos nessa pegada. Então tem uma variaçãozinha, depende aí da montagem, né, do sabre de luz. That lightsaber. It belongs to me. Come get it. E uma variação que poucos conhecem seria o sabre do Cavaleiro de Dragão, que não tem um nome, que tem apenas essa menção aí, porque seria um sabre bem diferente e aparentemente único, que foi utilizado por um guerreiro montando um dragão de guerra entre as guerras clônicas e a ascensão do Império Galáctico, que seria o Bastorn, que utilizou, né, uma variação bem interessante de dois cabos em uma única lâmina, se assemelhando-se, né, com
com o sabre de 2 lâminas, mas na separação do cabo teria uma terceira lâmina entre eles, e claro, tendo ali, né, na parte do punho uma variação ainda nisso, né, com uma alça ali para ele segurar basicamente. Então é bem diferente mesmo essa variação, e foi vista apenas esta vez aí, então aparentemente é a única que a gente conhece, porque é bem louco mesmo imaginar, né, um cabo ali basicamente segurado por uma lâmina. Como é isso depois que desliga? Vira 2? Então, bem estranho, né? E depois temos a variação de cabo, que é o sabre de luz curvado, que é muito utilizado pelos usuários da forma 2 de combate, com movimentos mais precisos. Então eles realmente treinavam com esse, né, sabre aí para se tornar melhor no combate e também mais preciso nesse mesmo, né? Então assim, é um nível um pouco diferente, né, de luta. Então eles têm que aperfeiçoar as duas coisas, a combinação do sabre com o estilo de luta. Fora que esse sabre também tem que ter ali um certo trabalho extra na hora da montagem pelo alinhamento, né, do sabre de luz ali, da lâmina, porque como ele é curvado, o próprio, né, cristal deve ser, né, colocado de uma forma diferente para ter essa curvatura no cabo. E o usuário mais conhecido seria o Conde Dooku, que é, né, um usuário muito preciso, né, dessa técnica de combate, e também a sua aprendiz. A primeira delas, Komari, e também a Asajj. Essa, né, a Asajj aí, ela tem um estilo de combate bem mais agressivo, mas ainda assim preciso por conta, né, da utilização desse sabre. Fora que ela também tem uma variação, onde ela utiliza 2 sabres curvados. E caso ela queira, esses sabres também podem ser conectados, meio que formando um S ali, né? Tendo ali uma diferenciação no combate, onde ela torna o sabre curvado em um sabre de luz de lâmina dupla, né? Um sabre de luz duplo, basicamente. E como ela tem essa variação aí, né, de luta, isso também dificulta ao seu oponente, né, entendê-la ali na hora do combate. E depois temos a variação do cabo alongado, e essa aqui é meio que sem segredo, né? O cabo em si é mais longo, dando assim um estilo de combate único, lembrando muito, né, as lutas mais medievais, algo mais duro, mais truncado ali, só que bem mais agressivo, né, na parte da força. Então ele é muito mais utilizado em combates de força bruta, onde o cabo ali, né, fornece uma área maior para o usuário segurar o sabre, né? Então ele pode descer mesmo um golpe mais violento. Então esse aqui também é uma variação bem interessante. E depois temos o sabre lança, que seria um sabre de luz onde muitos acreditavam que a Rey usaria em algum momento, mas até agora nada, né? Porque ela usa ali uma espécie de lança, né, no despertar da força. Então o pessoal já estava meio que especulando que ela usaria esse tipo de sabre, mas por enquanto nada. E esse sabre basicamente serve ali como uma lança mesmo, utilizado ali em combates um pouco mais à distância, onde o usuário não teria que chegar tão perto de seu oponente para infligir, né, assim, o golpe. E assim, né, claro, tendo esse combate a média distância. Porque alguns modelos variam claramente de 1 metro a 2, mas o mais conhecido é o sabre-lança de 2 metros, com uma lâmina ainda por cima, né, de 1 metro. E o seu cabo também teria que ser reforçado, porque se o oponente chegasse mais perto e acabasse cortando o sabre, ele ficaria inutilizado. Por isso, eles são fabricados com um material conhecido como cortoses, que seria um dos materiais que não pode ser cortado por um sabre de luz. Então, se você também quer um vídeo sobre esses materiais ultra resistentes, assim como os da armadura aí, né, dos Mandalorianos, deixem nos comentários que também podemos fazer um vídeo sobre. E uma variação bem interessante, que também aparentemente é único assim, né, pelo menos ao que a gente viu aí
da saga Star Wars, seria o sabre bengala, que basicamente, né, é sem segredo, é um sabre que está dentro de uma bengala. E então ele seria ali uma variação simples, mas com um cabo um pouquinho modificado para servir como apoio ali, né, para o usuário da força, né, para o usuário andar basicamente. A única desvantagem dele é que para você utilizar você teria que sacá-lo, né, da bengala, assim como sacar uma espada da bainha, né, mais ou menos esse o sentido. Se você ativar, né, com coisa ali, ele vai ficar com aquela parada ali, ou vai acabar destruindo, né, a bengala aí basicamente. Então seria a única desvantagem. E conhecidos mesmo, né, que utilizam esse tipo de sabre, seria ali o Tera Sinud, que é um, né, Jedi que a gente já viu aí na saga, e também um acólito Sith Hazen, que a gente, né, não conhece aí, e ele é mencionado, né, por usar aí esse sabre. Então esses são os usuários conhecidos. E também temos uma das variações mais bonitas, né, dentro do universo de Star Wars, concedido aí aos Jedi de alto nível realmente, que seria a variação Electrum, que seria um sabre, né, comemorativo com esse alto nível, né, de Jedi aí. Ele não tinha nada de especial, a fabricação dele era uma fabricação simples, mas, né, na sua empunhadura ali era utilizado esse material Electrum, que seria, né, um material nobre, deixando ele com uma aparência muito bela mesmo, né? Por isso sendo atribuído aí à alta sociedade dentro dos Jedi ali. Então seria algo como se eu tivesse uma espada de ouro, mais ou menos isso, né? Porque é um material mais nobre, por assim dizer. Então é mais ou menos essa a pegada. E os usuários que utilizam, né, esse sabre seria ali o Darth Sidious, que é o grande, né, chanceler ali dentro de Star Wars, e também Mace Windu, que seria ali o Samuel L. Jackson, que também tem uma curiosidade, que essa variação Electro tem a variação de cor roxa, né, que seria feito ali para o personagem por pedido aí, né, de Samuel Jackson ao George Lucas. Então a gente fala mais sobre isso no vídeo das cores, né, o significado de cada cor. Então já ativa o sininho para ficar ligado, né? Então se prepara. Outra variação, que seria agora uma variação de lâmina, seria o sabre de duas fases, onde o usuário tem ali dois comprimentos de lâmina, o comum ali, né, utilizado por vários Jedi, e com uma simples ativação, essa lâmina fica o dobro do tamanho basicamente, né, podendo chegar assim ao dobro do tamanho, tendo ali um combate a média distância e também, né, surpreendendo o seu inimigo, o seu oponente, por, né, esse tamanho aí de sabre de luz basicamente. E na construção dele a única diferença é que ele contém dois cristais Kyber para poder fazer, né, essa ativação de uma lâmina gigante aí basicamente. E o usuário mais conhecido dessa variação seria Darth Vader, que tem sim um sabre de luz de duas fases. E outra variação do sabre de luz mais simples seria o sabre de luz Shoto, que seria uma variação menor, ao contrário aí, por exemplo, do de duas fases, né? O Shoto, ele tem o cabo menor e também a lâmina menor, fora que ele também é mais leve, utilizado geralmente para, né, sensíveis à força aí de baixa estatura, né, ou de espécies, né, que tem essa baixa estatura. E assemelha-se muito ao sabre de treinamento, mas esse aqui é fatal. Cuidado então para não confundir aí o sabre de treinamento com o sabre Shoto. E os usuários mais conhecidos, sim, claro, você já sabe aí quem eu vou falar, é o Mestre Yoda e também o Mestre Ancião Kavar, que também utiliza um sabre de luz Shoto. E esse tipo de sabre também pode ser utilizado na técnica de combate que usa dois sabres de luz, né? Como é o caso de Ahsoka Tano, que também utiliza um sabre de luz Shoto como arma ali. Ela utiliza, né, esse combate com dois sabres de luz, um do tamanho normal e um Shoto. Então tem essa, né, usuária aí que mescla essa parada. Então para vocês verem que é bem complexo. Você pode mesclar os tipos, né, de sabres de luz com a variação da luta, com o tipo da lâmina. Então tem várias variações, depende sempre do usuário, como eu disse.
I sense it. E então temos aí uma variação bem ao oposto do que é a variação Shoto, que seria, né, a variação conhecida como clava de luz, que seria ali utilizado por seres gigantescos, né, basicamente, e que poderiam ter aí lâminas enormes, chegando até mesmo a 3 metros. E esse sabre tem uma variação diferente de cristal Kyber, que também é um cristal especial, onde ele pode, né, chegar aí essa gigantitude aí, basicamente, porque ele tem um sistema de energia um pouco diferente e o raio dele também é diferente, né, proporcionando então essa lâmina gigante. E o principal usuário, né, o mais conhecido aí usuário dessa arma é um gamorreano chamado Gork, que é ali do lado sombrio da força e que utiliza essa arma assim com uma maestria insana. E se você, né, achava que sabre de luz aí era só alta qualidade, estava enganada, porque temos também o Light Foil, que seria uma espécie de sabre de luz do Paraguai, né, para ficar bem claro aqui. Ele seria um sabre de baixa qualidade para aqueles que não são usuários ou sensíveis à força. Então ele pode sim ser usado como arma, mas ele, além de ser mais perigoso, ele tem uma baixa qualidade. E não se sabe muito sobre esses sabres porque, além da fabricação dele ser ilegal, também é bem difícil de encontrar porque acaba não compensando. Então esse aqui é meio que uma curiosidade do que uma própria variação. Então o Light Foil é uma variação bem diferente, para dizer o mínimo. E vamos agora para uma das variações mais difíceis e mais interessantes, que seria aí o chicote de luz. Isso mesmo, existe aí no universo Legends, né, propriamente dito aí, que seria ali basicamente o mesmo princípio de um sabre de luz, mas em vez de uma lâmina reta e rígida, ele tem uma lâmina maleável, né, então ele consegue balançar basicamente, sendo ali uma lâmina por volta de 2,50 metros e causa um dano absurdo nas mãos do usuário correto, porque ele é muito difícil de manusear e pode sim, né, causar dano ao seu usuário, ao próprio usuário ali. Mas no âmbito aí de defesa, ela é praticamente inútil, por isso também, né, não é tão utilizada assim por vários usuários. Fora que a lâmina, né, ou o chicote aí no caso, pode ser controlado pela força. Então tem todos esses aspectos que nas mãos de um usuário habilidoso, no usuário certo, essa pode ser uma das, sim, mais insanas de se enfrentar. E agora vamos para as lâminas mais diferentes, que são praticamente assim muito raras e muito difíceis de se montar, né, de se criar, por conta de serem as lâminas elementais, os sabres elementais, que basicamente são mais construídos por seres ali aquáticos sensíveis à força, né? Porque no universo de Star Wars tem toda essa parada aí de alienígena. E claro que temos várias espécies aí que são sensíveis à força. E os seres aquáticos então têm que descobrir uma forma de usar o sabre embaixo d'água. Porque basicamente, né, o sabre, ao ter ali um encontro com a água, né, você já sabe, né, basicamente circuitos não são tão fãs assim de água. Então os usuários aquáticos têm a difícil tarefa de ter um sabre de luz um pouco diferente, onde ele consiste ali em uma montagem colocando 2 cristais trabalhando de um jeito específico, que eles acabam, né, tendo ali um nome, que acabam criando o chamado ciclo de ignição bifurcado, onde os dois trabalham ao mesmo tempo, não dando espaço basicamente para a água, então eles trabalham de uma forma diferente. Mas esse sabre não é exclusivo de seres aquáticos. Por exemplo, o mestre Jedi Kit Fisto usou uma dessas modificações, né, em seu sabre, para que ele fosse, né, basicamente a prova d'água. Mas como ele é difícil de fazer e, claro, não compensaria para um usuário normal que fica a maior parte do tempo longe d'água, isso acaba não sendo comum, né, dentro aí da construção de sabres de luz. Então é mais ou menos nessa pegada. E temos uma outra variação desses sabres elementais, que seria a variação de fogo,
que acabou, né, tendo aí esse nome, ou até mesmo variação de lava, que ao entrar em contato com algum outro material, ou até mesmo algum outro sabre de luz, ele acaba dando um dano no seu oponente, chamado de dano de respingo, basicamente, onde gotas do plasma do sabre acabam respingando no inimigo, ali no oponente. E por isso, né, ficou com esse nome de sabre de fogo ou de lava. O plasma acaba soltando, né, da lâmina e acaba infligindo então dano ao oponente. E com isso tem essa questão da diferenciação aí na construção, onde também usa dois sabres, mas de uma forma diferente, porque na construção da parte da lâmina que vem aí a grande diferença. No emissor da lâmina, que acaba tendo esses buracos, né, se a gente pode falar assim, deixando assim o plasma, né, escapar. Mas tem um pequeno detalhe desses sabres elementais. Em algumas ocasiões, né, de alto risco e também de ocasiões extremas, onde esses sabres seriam usados aí até a exaustão, eles acabariam instáveis e também, né, ocasionando aí em explosões que podem, né, causar pequenos danos ao usuário, mas também causando até mesmo a morte do mesmo. Então a galera tinha que ficar ligada aí, porque eles acabavam, né, sobrecarregando. E agora vamos para o último, mas não menos importante, o mais raro de todos, até o momento o único, Darksaber, que seria ali o sabre negro, né, se você quiser traduzir aí de forma livre. Esse sabre, ele é o único e o mais diferente dentre todos, porque ele não tem, né, uma lâmina redonda assim como os outros sabres basicamente, né, que a gente vê por aí. Ele é mais achatado. Com isso, né, vem várias questões na própria construção, porque ele também tem um cabo quadrado ali, retangular, que talvez seja esse o motivo da lâmina sair de uma forma diferente. Mas não só isso, porque a lâmina também é achatada e vai, né, afinando conforme ela vai chegando na ponta, se assemelhando muito a uma katana, né, dos samurais mesmo. E essa lâmina é uma lâmina toda negra que emite uma aura branca, então ela é muito diferente mesmo. E esse sabre ele foi criado pelo único Mandaloriano que entrou para a Ordem Jedi, o Ter Vizsla. E essa lâmina, né, como ela é única e muito diferente, além de ser muito poderosa, não é só uma lâmina, né, só um sabre de luz. Ela também acabou se tornando aí um símbolo para os Mandalorianos, significando que quem portar essa lâmina pode se tornar assim o líder, né, dos Mandalorianos. Então tem toda uma mitologia por trás disso, até mesmo uma guerra. E um diferencial também dessa lâmina é que ela precisa, né, de uma conexão direta com a força e com o usuário, né, fazendo ali uma troca. Então ela é quase uma lâmina viva praticamente, né, onde ela tem essa conexão muito forte com o seu usuário, fazendo com que ela fique muito mais poderosa dependendo de quem a use. E assim, ela não é exclusiva de usuários da força, né? Quem não é sensível à força também pode usá-la, mas com muito cuidado, porque, como eu disse, ela é muito poderosa e perigosa. E uma galera aí está atrás dessa lâmina, né, na série O Mandaloriano. Então, assim, a parada, né, que envolve essa Darksaber é muito sinistra e muitas pessoas não conhecem. Então esses foram todos os tipos de sabre de luz que a gente conhece aí do universo de Star Wars, tanto o canônico quanto o Legends, ou como é conhecido também, o universo expandido. Deixa aí nos comentários qual é o seu preferido, qual você gostou mais, deixa aí nos comentários pra gente, beleza? E claro, você já sabe aí como fazer um sabre de luz? Não sabe ainda? Então vai assistir o nosso vídeo, né, sobre sabres de luz. E se você também não sabe o significado das cores, já sabe também, né? Por isso é muito importante que você curta o vídeo, comenta, né, qual é o seu preferido, o que você quer saber mais sobre Star Wars, e também se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades,
porque a força é grande em você. Então você tem que fazer isso para ficar sabendo de tudo, belezura? Então agora sim, eu vou deixar aqui algumas recomendações para vocês, como a nossa playlist aqui de Star Wars, que tem muita coisa interessante, principalmente esses agora, né, da nossa comemoração do Star Wars Day, e também vou deixar aqui de outras mitologias, como Game of Thrones, né, sobre todos os reis de Westeros, e também sobre todos os anéis do poder. Vai estar aqui para vocês conferirem nessa playlist, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e que a força esteja com você.